Neste vídeo a gente vai analisar uma carteira de ETFs irlandeses bem interessante. Eu vou explicar para você por que faz sentido talvez você investir em ETFs domiciliados na Irlanda. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse assunto de investimentos internacionais, pode me seguir também no Instagram. Eu coloco vários conteúdos lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos direto para o conteúdo. A primeira carteira que eu queria mostrar para vocês é do Lucas Fernando e ele tem 4 ETFs que são domiciliados na Irlanda. Eu já fiz um vídeo falando sobre ETFs irlandeses, vocês podem verificar na descrição desse vídeo, mas grosso modo, por que é interessante investir em ETFs na Irlanda? Porque em ETFs domiciliados na Irlanda você consegue investir em fundos que acumulam os dividendos automaticamente e não pagam nada de dividendos para você, de forma que você não tem aquela tributação de imposto de renda na fonte nos Estados Unidos de 30% e nem aquela de 27,5% se você não tivesse eventualmente um imposto sobre dividendos norte-americano. No caso, você tem como sim investir em ETFs irlandeses que pagam dividendos, mas você não vai ser taxado pela Irlanda, você seria taxado no Brasil de 0 até 27,5% conforme a tabela progressiva normal do imposto de renda que você e eu pagamos normalmente no Brasil. Então, se você consegue investir em ETFs de acumulação, você não paga nada de imposto. E quando você for vender o seu ETF, você tem aquela isenção até R$35 mil em vendas por mês. Então por isso que pode ser interessante. Além do mais, não há aquele imposto americano sobre tributação sobre herança do que exceder $60 mil de investimentos. ETFs irlandeses não têm tributação para estrangeiros, tem tributação para pessoas residentes na Irlanda, mas não tem para pessoas de fora da Irlanda. Portanto, a maioria dos ETFs europeus são irlandeses ou de Luxemburgo, mas os ETFs da Irlanda são a maioria e é por isso que é interessante, tanto para evitar tributação sobre dividendos, quanto para evitar tributação sobre herança. Esta carteira do Lucas eu achei interessante porque ela é relativamente neutra, ele não investe em nenhum ETF de fatores. Vamos ver. O primeiro ETF que ele investe, 35%, a maior parcela praticamente, é no CSPX, que investe no S&P 500, no S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Depois ele investe no CSX5, que investe nas 50 maiores empresas da zona do euro. Não é na Europa, é na zona do euro, que são apenas alguns países da Europa. Depois ele investe no IWDA, que é um ETF que investe em países desenvolvidos em geral, tanto Estados Unidos quanto, enfim, a Europa e a Ásia desenvolvida. Não investe aqui em países emergentes. E daí ele tem um ETF específico de países emergentes. Para encontrar esses ETFs, provavelmente ele entrou nesse site justetf.com, que é o site que você usa para selecionar ETFs fora dos Estados Unidos, ETFs domiciliados na Europa principalmente. Ele deve ter vindo aqui em ETF Screener, que é o filtro, é a peneira pela qual você consegue encontrar. Aí você pode, para encontrar estes ETFs de acumulação, colocar em Use of Profit, Accumulating, ou seja, você quer ETFs que acumulam, você quer ETFs domiciliados na Irlanda e você quer também ETFs de equity, ou seja, ETFs de ações. Aqui vai aparecer 345 ETFs e ele selecionou provavelmente dentro destes aqui. Você pode ver que o primeiro é o que ele decidiu investir, o CSPX, que é o iShares Core S&P 500 UCITS ETF ACC, porque é de acumulação. Quando a gente entra no site do fundo, o que a gente vê? Você vê que na realidade ETFs europeus em geral tem vários tipos deles do mesmo índice, ou seja, das mesmas regras. Você pode ver que você poderia investir neste mesmo fundo tanto em dólares de acumulação quanto em libras esterlinas com proteção cambial, ou seja, eles usam futuros, usam opções para eliminar a volatilidade cambial do dólar com a libra esterlina. Para pessoas inglesas, por exemplo, isso pode ser interessante. Cabe salientar que a taxa de administração dele também é muito baixa, 0,07%, é a mais baixa que tem dentre os europeus. Estes aqui são os países em que o ETF ele é registrado, então você vê que são praticamente todos os europeus, eventualmente o México, Israel, etc. Aqui tem as empresas que você já conhece do S&P 500, então não vou me aprofundar. E aqui você vê todas as bolsas que este fundo ele é listado, ele é negociado. Então você vê também, além
além do ticker, ou seja, do código de negociação, que é aquele número, aquele valor que você vai colocar para você poder negociar, ele também indica qual é a moeda. Então, portanto, você consegue escolher se você quer negociar em libra esterlina, se você quer negociar em dólar, etc. Para as pessoas que investem pela Interactive Brokers, que é a corretora que eu uso, que permite acesso a bolsas de valores de fora dos Estados Unidos, portanto, a bolsas europeias, é possível você negociar por outras moedas, mas eu recomendo que você invista em dólares porque evita que você faça uma nova conversão de moedas e, portanto, reduza o seu custo em termos de taxa de câmbio, spread cambial, essas coisas. É sempre bom evitar, até porque você pode eventualmente errar e esquecer de comprar mais ou menos moeda, então é um pouco mais complicado, é melhor você comprar em dólar. Portanto, o ticker que ele usaria seria aquele que ele falou, que é o CSPX. Cabe salientar que se você vai investir pela Bolsa de Londres, que em geral é aquela bolsa que tem negociação em dólar, você procurar o ticker, procurar o fundo que você quer para você ver como é que funciona um pouco da liquidez. Por quê? Porque esse é um dos contras de investir em ETFs domiciliados na Irlanda de maneira geral. Tem menos liquidez, tem menos pessoas negociando. Então se a gente escreve CSPX e a gente busca para ver qual é o tipo de, qual é a quantidade de liquidez, né, qual é o número de negociações para ver se é fácil ou não é você negociar, a gente vem aqui em Trade Recap e você vê aqui como é que funciona, ó, o valor diário. O valor diário de negociação é bem alto neste caso porque ele é o maior ETF que tem na Europa. Ele negocia aproximadamente 20 a 30 milhões de dólares por dia, o que é bem considerável. O volume de unidades é mais ou menos aqui 94 mil, 100 mil unidades, cotas deste fundo por dia, então tem uma boa liquidez. Quando a gente vai para o próximo fundo, ele investiu no EIMI, que é um fundo que investe somente em países emergentes. Cabe salientar que ele investe na Coreia do Sul. Talvez algumas pessoas não gostem por considerar que a Coreia do Sul não é mais um país emergente, mas sim um país desenvolvido. Tem uma taxa de administração de 0,18%, continua baixa, mas um pouco maior do que o que a gente encontraria nos Estados Unidos. Todos estes são ETFs de acumulação, conforme eu já falei. Ele é muito diversificado, tem 2.654 empresas. E você vê que pela exposição dele, a maioria na China, depois Taiwan, a Coreia do Sul ainda tem um peso grande, né? 11% é bastante coisa. O Brasil aparece com 5%, a África do Sul, Rússia, a Arábia Saudita, etc. Na parte de setores, a exposição é maior em financeiros, depois tecnologia, depois consumo não cíclico, comunicação, materiais, etc. É um fundo geral neutro de mercados emergentes. Quando a gente vê as negociações, você vê que ele pode negociar na bolsa mexicana, na bolsa italiana, na bolsa alemã, na bolsa holandesa, na bolsa inglesa, na Suíça e em Tel Aviv, em Israel. Estes são os tickers. Você vê que para negociar em dólares, você tem que ir ou na bolsa suíça ou na bolsa de Londres. A bolsa de Londres, em geral, é aquela que tem mais liquidez, tem mais gente negociando, então é melhor. Então, este código aqui, EIMI. Quando a gente procura pelo código no site da bolsa de Londres para ver como que tá mais ou menos a liquidez, o valor diário dele é menor do que o do S&P 500, por óbvio, mas ele ainda assim é bem razoável. O valor menor que a gente encontra, por exemplo, no dia 26 foi de 5 milhões de dólares, o que é bem razoável para investidores, pessoas físicas, né? Mais ou menos 400 mil, 500 mil unidades, então está ok. O próximo ETF que ele investe é o que investe nas 50 maiores empresas da zona do euro. Ele só investe, obviamente, nas grandes empresas, então ele não tem aquele fator tamanho que outros ETFs neutros poderiam ter, investindo em empresas menores. A taxa de administração dele é muito baixa, 0,10%. Cabe salientar que aqui a França tem 36%, a Alemanha 28%, Holanda 12%, Espanha 7%, Itália 4%. Estados Unidos deve ser provavelmente ADRs, ou seja, empresas europeias negociadas nos Estados Unidos. Ele fez o investimento através dos Estados Unidos, mas não é de empresas americanas. Depois aqui você vê novamente as bolsas em que ele negocia. Você vê que para você negociar em Londres, em dólares, você teria que utilizar esse código ISX5. Ele escolheu o CSX5 para negociar em euro, então você tem que atentar, porque talvez você tenha um custo adicional de câmbio nesta parte. Se você coloca o ISX5, o que eu faria se eu quisesse investir neste ETF, eu investiria em dólares na bolsa de Londres.
e a gente coloca aqui o código para ver o que aparece, é que eu acabei de descobrir o motivo pelo qual ele não escolheu este fundo negociado em dólares, porque ele não tem liquidez praticamente. Olha só, vários dias não houve negociação. Então se você quiser investir nesse fundo, você vai ter que investir em euro. Então vamos pegar o CSX5, o valor diário dele ainda assim é bem baixo, certo? Por exemplo, esse dia aqui teve apenas 360 mil dólares de negociação, esse outro teve só 150 mil dólares, este teve 240, etc. É bem menos negociação, é menos de 1 milhão. Aqui a gente vê, por exemplo, as negociações, tem espaços de 4 minutos, de 8 minutos em que não há nenhuma negociação. Na bolsa de valores isso costuma ser raro, certo? Aqui é outro ETF que ele investe, que investe tanto nos Estados Unidos quanto em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, que tem uma taxa de administração de 0,20%, investe em muitas empresas, em 1.600 mais ou menos. Obviamente, se ele investe neste número de empresas, ele investe só nas médias e principalmente nas grandes. Ele não investe em small caps, esse fundo, certo? Você tem que ver aqui, por exemplo, hoje ele investe 65% nos Estados Unidos, ele investe de uma maneira neutra global. Isso aqui aconteceu provavelmente porque ainda não aconteceu o rebalanceamento e as empresas dos Estados Unidos, elas se seguraram muito melhor na crise, então o valor dessas empresas está mais alto do que no começo do ano, em comparação com os países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, cujas ações estão com os preços mais descontados depois dessa crise. Portanto, os Estados Unidos têm um peso maior no ETF, no índice de forma geral. Aqui tem os tickers de negociação e as bolsas em que ele é negociado. Você pode ver que em Londres você poderia negociar em libras esterlinas com o SWDA, assim como em dólares. Se você colocar aqui o ticker para ver a questão da liquidez, você vem aqui em Trade Recap e você vê o quê? Que quando você pega o volume de negociações diárias é ok, é de mais ou menos 120, 150 mil unidades por dia, e o volume dele é de mais de 7 milhões de dólares por dia, então está bem ok, você conseguiria sim negociar esse tipo de ativo. Então esta aqui é a carteira dele, eu achei razoável quando a gente observa como que ficou o diagrama. Assim, ó, eu particularmente, se ele já está investindo em um ETF neutro, que investe nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos de maneira neutra, eu não vejo necessidade dele investir, por exemplo, no CSPX e no CSX5, que investe na zona do euro, porque ele já está fazendo isso com IWDA. Ele apenas está alocando mais capital nessas geografias em específico, o que eu acho que não faz muito sentido. Ele particularmente talvez queira investir só em empresas grandes, porque um fundo investe só nas 50 maiores europeias da zona do euro e outro nas 500 maiores americanas. Talvez ele queira privilegiar empresas grandes. Isso comprovou que no longo prazo tende a não dar uma rentabilidade tão boa quanto se ele investisse em small caps ou mid caps, empresas menores. E este ETF, que é global, apesar de ser global, o IWDA, ele não investe em países emergentes. Então eu achei bem interessante ele investir no EIMI, certo? Então esta é a análise que eu gostaria de fazer. Então se você gosta desse conteúdo em que eu comento carteiras, coloca a sua carteira aqui nos comentários, porque talvez eu considere ela para um próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!